Eu queria que vocês abrissem no Salmo 78. O tema da pregação de hoje é: Ele tem uma mesa para você no deserto. Certo? E se Deus permitir, vai passar. Porque a gente já tem como certo um tempo reservado para nós na glória. E essa homem algum pode nos tomar, pode mexer nas maravilhas dessa, né? Pode impedir a gente ir para uma praia, as maravilhas da terra, mas a maravilha que o Senhor tem reservado para nós ali, ó, na glória, esse homem algum pode nos tomar. Salmo 78, versículo 18 e 19 diz assim: Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus dizendo: Pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Vamos repetir o versículo 19? Falaram contra Deus dizendo: Pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Pai, esta é a tua palavra. Ela nos traz vida. Pai, ela nos traz, Senhor, força, ânimo, fé. Acrescenta fé em nós. Ah, Senhor, como precisamos de Ti, Senhor. Como precisamos, Pai, que o Espírito Santo de Deus nos inspire nessa tarde, para que essa palavra seja não apenas ministrada, mas que também crie em nossos corações, Senhor. Traga novo ânimo, que ela passe, Pai, das palavras, para que possamos assim vivê-las, Senhor, do papel, e sim que possa produzir vida em nós. Por isso, Senhor, toma nossas mentes e corações, vai repreendendo toda fortaleza, Pai, no mundo espiritual, que nos impeça de recebê-la, Senhor. Fala, Pai, de uma maneira individual com cada um de nós, e que não saiamos daqui dessa tarde, todas aquelas que estão assistindo, da mesma forma, antes, pelo poder que há no nome de Jesus, que o Senhor possa falar conosco de uma maneira poderosa. Pai, nós clamamos a Ti que o Senhor venha repreender toda a força das trevas, todo impedimento no mundo espiritual, toda seta de desânimo, Pai, de falta de disposição, antes que o Senhor coloque uma disposição, Pai, em nossos corações, uma determinação, Pai, uma decisão, Pai, não só de receber essa palavra, de acompanhar este culto, mas verdadeiramente prestar um culto ao Senhor. Por isso, Senhor, todo espírito de irreverência, Pai, de frieza espiritual, nós clamamos ao Senhor que seja repreendido na autoridade que é no nome do Senhor Jesus. Louvado seja Teu nome. Amém. Podeis assentar? Esse salmo de Asaf, ele narra um pouco da história do povo de Deus, das vitórias, das bênçãos que Deus concedeu, um pouco da história do povo de Israel. E nesse versículo, mais precisamente, é interessante porque fala aquilo que o Senhor, né, que o povo, se você retorna um pouco, fala das maravilhas, no versículo 15, no deserto fendeu rocha, lhes deu a beber abundantemente como de abismos, e vai no 17, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele, e fala da dureza do coração do povo, em resistir, e mesmo sendo derramados maravilhas, milagres, manifestarem em meio ao povo, ainda assim vinha lá, o versículo 18 diz: tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus dizendo: Pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Vocês lembram de alguém, quando vocês leem essas palavras? Deus manifestando milagres e sempre o povo duvidando, resistindo, murmurando, se queixando do que não tem, lembrando do que está faltando. A gente olha para aquele povo e acusa muito eles, mas não sei porquê, eu acho uma mera semelhança com nossas vidas. Ou talvez só com a minha. Eu não sei se vocês não se veem, mas quantas vezes, amados, porque é tão fácil, numa narrativa de uma história onde tem já o fim, percebermos, né, a dureza do coração, a incredulidade. Mas se nós fôssemos fazer um escrito, né? Se nós fôssemos descrever as nossas vidas, será que em muitas situações não perceberíamos que levantamos a nossa voz de Deus e
reclamando do que Deus proporcionou em meio ao deserto e falando, tentar a Deus no seu coração, pedindo um alimento que lhes fosse do gosto. Quantas vezes falamos assim com Deus, não é? Reclamando do alimento, de alguém que Deus nos deu, ou da casa, ou do carro, ou do trabalho, ou do alimento, porque tudo vem das mãos dele, o que está para nossas vidas. E quantas vezes a gente fala que não está do nosso gosto, nossa aparência, e aí a gente levanta a voz nos nossos corações, tentando a Deus, e falamos, pode acaso Deus também? Quantas vezes fazemos isso nesse deserto, colocar uma mesa duvidando dos milagres de Deus para se manifestar em nossas vidas? Mas é sobre essa segunda parte que eu queria falar um pouco nessa tarde. Porque quando a gente percebe que o povo de Israel, mesmo vendo manifestações do poder de Deus, eles duvidaram e falaram, será que nesse deserto, olhando para um lado e para o outro, de escassez, porque deserto, amados, deserto é aridez, é falta de água, é falta de alimento, são animais perigosos muitas vezes, são temperaturas durante o dia extremamente altas, extremamente baixas à noite. Então não é um lugar fácil de se caminhar. É isso que pronuncia esse deserto. E aí nós trazemos um pouco para as nossas vidas. Eu sei que Deus fala com cada um de nós também através dessas palavras. Porque deserto em nossas vidas é lugar de solidão, de aflição, de humilhação, de carência, de dúvidas, de medos, de falta de saúde, de falta de provisão. Quantas vezes cada um de nós passamos por desertos? E esse deserto nos aflige porque nos sentimos como terra árida. O medo muitas vezes sobrevém ao coração. E em meio a essa caminhada no deserto, a gente olha e diz, olha para um lado, olha para o outro, será que Deus colocaria uma mesa aqui nesse deserto? Um escape? Será que chegaria uma bênção nesse processo que eu estou chegando? Será? Acaso Deus pode? Olha o que o povo de Israel falou, ousadia, pode acaso, como se eu estivesse duvidando, Deus preparar-nos mesa no deserto? E quantas vezes levantamos nossa voz a perguntar ao Senhor, acaso pode Deus? Duvidamos tantas vezes do poder de Deus. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre esse deserto. E ao final falar como são os banquetes que Deus proporciona em nossas vidas. Porque, amados, quando Deus nos leva para o deserto, há um propósito. E se nós estudarmos um pouco a palavra de Deus e a história dos grandes homens de Deus, Elias, Abraão, Davi, nosso Mestre Jesus, todos eles passaram por um deserto. E muitos antes de uma grande vitória, Deus permitiu que eles passassem momentos difíceis no deserto. E Deus preparava, muitas vezes, para o propósito maior das vidas deles, para uma grande missão. Mas o deserto é necessário. O deserto em nossas vidas, ele traz lições preciosas, que não podem ser esquecidas. As lições que a gente aprende no deserto, elas precisam ser carregadas para as nossas vidas, para que nós, lá na frente, não precisemos passar novamente. Porque muitas pessoas, como um tolo, tudo aquilo que aprendeu, muitas vezes deixa para trás o aprendizado, que deve ser recarregado como uma relíquia. E esquece, muitas vezes tem que passar pelas mesmas situações. Mas o Senhor quer falar conosco nessa tarde que Ele tem lições para as nossas vidas em relação aos processos difíceis que passamos. E a primeira deles, o primeiro ensinamento, que nós precisamos entender o propósito de caminharmos no deserto,
é a dependência de Deus. Porque quando tudo está indo bem, né? Nossa vida está normal, nada está faltando, tá saúde, tá dinheiro, tá família. Às vezes não tá nem excelente, mas a gente se contenta com pouco. E aí a gente vai se afastando de Deus e a gente tantas vezes nos achamos autossuficientes. E é interessante porque, voltando um pouco em relação, o Senhor me traz à memória isso, a pandemia, muitas pessoas falaram, não, na pandemia os casais se separaram, problemas aconteceram. Não, amado, só aconteceu uma simples coisa no deserto, na pandemia, que é o que acontece em nossas vidas. Muitas vezes a gente vai colocando, sabe, o vazio de nossa alma embaixo do tapete e a gente supre com uma saída, uma viagem, com pessoas, com compras. Só que quando parou isso tudo, fecha a loja, fecha bar, fecha restaurante, fecha aeroporto, fecha tudo, venha cá. Eu tenho um negócio para você resolver dentro da sua casa, porque houve um propósito da parte de Deus. Vim para dentro da tua casa. E aí a separação aconteceu simplesmente. Não é que os problemas surgiram na pandemia. Os problemas estavam o tempo todo lá. Só que eles não eram tratados, eles eram supridos, né, com ídolos. Eles não eram colocados diante de Deus um problema no casamento, não. Quando tem dinheiro, ninguém percebe que o casamento não está indo bem, né? Então, tudo isso, não, bora suprir com essa saída com outras pessoas. E às vezes tem casais que não conseguem nem se relacionar a sós. Sempre precisa estar com pessoas. Então, dependência de Deus, deserto é isso. E foi isso que aconteceu na pandemia. Vamos para casa, adentra tua casa e tua família. E agora você vai ter que refletir sobre os problemas que não estão sendo tratados. Você vai precisar entender que somente eu consigo fazer restauração, porque consumo não consegue, uma bebida não consegue, drogas não conseguem, viagem não consegue. São apenas, né, temporários, alucinógenos. Mas agora vocês precisam colocar diante de Deus. Então o deserto serve para isso, serve para a gente entender que nós somos dependentes do Senhor. Amém. Nós não podemos nos achar autossuficientes, amados. Nós não temos controle de nada, mas a gente entende que nada é mais do que o nosso Deus. Nós não temos o controle. O deserto só serve para a gente entender isso, porque nós somos dependentes de Deus, mas muitas vezes a gente quer ser autossuficiente. Então Deus vai deixando a gente caminhar, mas tem um determinado momento, por amor a nós, pelo amor que Ele tem às nossas vidas, Ele fala, volta. Vem aqui, meu filho, vem viver aqui, vem entender. E aí o Senhor vai nos ensinando a viver dependente dEle. Se é na área financeira, ele entende que a provisão vem do Senhor. Em momentos que dilapidava demais, gastava, achava que tudo estava faltando. Como falta tudo, escassez, você começa a depender daquilo que Deus vai enviando e você sabe, como é maravilhoso viver na dependência. É possível. Na saúde, nos relacionamentos, na nossa vida espiritual. Nós precisamos estar atados ao nosso Deus. Uma segunda preciosa lição. Deus nos leva ao deserto para que possamos dar atenção à nossa missão, ao nosso propósito de vida. Enxergar o que é essencial. E aí eu trago, quando eu estava digitando essa palavra, me veio logo a frase do Pequeno Príncipe, que diz assim: o essencial é invisível aos olhos, só é visto como com o coração. Então, quando o Senhor tira tudo de nossas vidas, permite que tudo falte, você passa a refletir e pensar pelos propósitos da sua vida. Por que o Senhor me colocou aqui? E talvez você passe a cuidar daquilo que realmente
é importante. E aí, quando você não tem aqueles alucinógenos, alucinógenos, bom, né? Uma expressão para que vocês entendam tudo aquilo que vai roubando nossa atenção de Deus. E aí a gente se volta para a essência do que é importante. A gente tem tempo para pensar no nosso relacionamento com Deus, naquilo que realmente o Senhor nos designou como propósitos de vida. Em Deuteronômio 8:2, eu leio para vocês, diz assim: lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar. E olha essa frase: para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Será que o Senhor não tem sido um tempo? Ele quer saber o que está em nossos corações, amados. Essa pandemia que não se atém apenas a vírus, é muito maior do que isso tudo. Vocês lembram que no início dos cultos eu dizia: gente, isso não vai parar. Eu sempre falei isso. Às vezes eu me sentia até sabe? Eu falando assim, meu Deus, dando desesperança. Não é isso. É porque existe algo muito maior e é o cumprimento da palavra de Deus. Então, o Senhor quer saber, para saber o que estava no seu coração. O que está em nossos corações? Que possamos nos voltar ao Senhor. E eu lembro do ministério de João Batista. A Bíblia diz que ele comia mel e gafanhotos e vivia em simplicidade no deserto, ministrando com ousadia, apontando os pecados, falando da palavra de Deus, trazendo o reino de Deus, sendo instrumento para apresentar o reino de Deus àquelas pessoas. Ele estava atento à missão que Deus tinha a ele. E o Senhor quer falar com cada um de nós nessa tarde aqui. Vocês estão atentos ao propósito de Deus em suas vidas? Você que está me ouvindo ou ainda vai ouvir nos próximos dias, você está atenta ao propósito de Deus em sua vida, à missão que Deus te designou? Ou quantas vezes, quando a gente não está no deserto, a gente é tomado pelas maravilhas, pelas regalias, por tantas coisas. Mas Deus, Ele quer nos trazer para o centro da vontade dEle, para a missão. E essa missão às vezes é em nossa família, essa missão é na igreja, essa missão é a prioridade que devemos dar à nossa vida espiritual. Será que ela tem sido a sua prioridade? A nossa vida espiritual, a vida espiritual? Será que você tem se colocado, sabe, como a parte do corpo de Cristo, cuidando e zelando e protegendo a igreja? Porque isso agrada a Deus. Fortalecer o corpo, zelar pelo corpo, contagiar o corpo com o que é bom. Será que você tem cumprido este propósito? Porque foi para isso que o Senhor nos levantou? Tem muitos canais aí que já tem proliferado, né, as obras das trevas, mas precisamos ser canal das obras da luz. Precisamos ser boca de Deus. Precisamos ser como fala a palavra, o perturbador de Israel. Será que temos cumprido nossa missão aqui na terra? Porque o deserto serve para isso, esse deserto, tudo isso que está acontecendo. E a gente não tem controle do futuro, a gente só sabe que está na palavra de Deus. Mas que o Senhor possa também derramar de um discernimento espiritual sobre a igreja. Que a igreja possa perceber com muito entendimento do que se trata tudo isso, que possa mergulhar com sede e fome nesta palavra, com sede e fome na presença de Deus. Não buscar o Senhor. Quantas vezes a gente jejua e ora por nossas vidas, pelos nossos familiares, quantas vezes por alguém que a gente ama,
Por um propósito nosso, não. Jejuar e orar pela nossa vida espiritual, pelo nosso fortalecimento espiritual, para estar na presença de Deus, para que possa ouvir a voz de Deus. Então o deserto tem uma missão também. Esse deserto que tem acontecido tem um propósito. E o propósito não é o cristão perder a direção, nem o cristão perder a paz, porque essa paz ninguém pode nos roubar. Porque o nosso Deus é o Deus da paz. Amém. A Bíblia diz que Ele é o Senhor da paz. E essa paz Ele derrama em nossas vidas. Então que possamos prosseguir, entendendo qual é a nossa missão. Cumpra a tua missão. Cumpra a tua missão com os irmãos de Cristo. Cumpra a tua missão na tua casa. Cumpra a tua missão no trabalho. Cumpra a tua missão como filha de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito é o mesmo. O Espírito Santo que habita neste lugar, em nossas vidas e que está neste lugar. É Ele que ministra nossos corações. Então, amada igreja, possamos mergulhar nessa presença. Eu peço ao Senhor nessa hora que Ele possa mergulhar nos corações, que o Senhor derrame sobre a igreja. Eu orava ali louvando a Deus, dizendo: Senhor, derrama sobre a sua igreja o dom do discernimento espiritual, para que a tua igreja entenda do que se trata tudo isso e de como devemos nos posicionar espiritualmente. Então que nós possamos, sabe, resistir. Então que possamos lembrar, viver na dependência do Pai, cumprindo o propósito, a missão, sem perder o foco da missão. Lembre para que você foi chamada. Você foi chamada para ser luz. Você foi chamada para ser alicerce em sua casa, na igreja de Cristo. Você foi chamada para propagar o reino. E você foi chamada para se fortalecer na presença do Pai, resistindo às tentações desse mundo, preferindo ao Senhor, preferindo estar na presença de Deus. Deus nos leva ao deserto porque quer falar com intimidade com os seus filhos. Que nesse deserto que você está passando, não deixe ele passar sem que você possa absorver todas as lições que o Senhor tem para a sua vida. Deus quer falar em intimidade porque Ele chamou Moisés pelo nome. O Senhor fala: olha, tira a sandália dos pés porque eu estou aqui. Se desnude de todo o seu eu, de todo o seu altivez, de tudo que você acredita, porque eu quero falar. E eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. E eu tenho uma missão para você, eu tenho um propósito. Então esse deserto eu estou te fortalecendo. Eu estou te preparando. Porque eu vou te levar para um lugar, para uma missão, que se eu te falasse ela, você nem acreditaria. Se o Senhor falar para vocês agora, Deus está te levando, te conduzindo para um propósito maior. Ele vai te usar. Mas não esqueçamos das lições preciosas que Ele tem nos ensinado. Porque muitas vezes a gente esquece. Recaímos nos mesmos erros, nas mesmas fraquezas. E precisamos novamente sermos tratados, aperfeiçoados. Porque Ele nos ama tanto que Ele quer os nossos corações bem perto dEle. E eu estou quase finalizando. Um alerta: não deixe muitas vezes que sua mente, sabe, seja tal ponto contaminada, muitas vezes pela seta do inimigo, que transforme o seu paraíso em deserto. Olha o que diz nos Salmos 78, 30 ao 31. Diz assim: porém não reprimiram o apetite, tinham ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Vocês lembram como o povo, o Senhor abençoava, mandava água, mandava as codornizes, o maná, e aquele povo murmurava, reclamava. E quantas vezes, amados, Deus tem nos abençoado com
preciosidades e nós abrimos mão dessas bênçãos em nossas vidas. Deus tem me abençoado quando eu estou aqui com vocês, quando eu tenho pessoas tão maravilhosas que o Senhor vai acrescentando em nossas vidas através da Igreja do Monte. Deus nos agracia muitas vezes com amigos, com uma esposa. Quantos homens, sabe, transformam o que era um paraíso, abrem mão para decidir viver no deserto. Abre mão de uma bênção, sabe, porque dilapida o que Deus dá. Então, sejamos atentos para que nós mesmos, o que é bênção, possamos transformar em deserto em nossas vidas. Abrindo mão das bênçãos, de tudo aquilo que Deus tem acrescentado, da mão dele. Talvez por inquietação, por murmuração, por insatisfação, por descontentamento. Sabe? Isso é terrível. A pessoa que sempre está sempre descontente, nada está satisfeita, nada, porque muitas vezes perde tempo olhando a vida do outro. Não, porque eu queria que fosse daquele jeito. Não, porque eu queria que a casa, o carro, o marido, o filho. Sabe? E o que Deus nos dá, eu tenho como precioso aquilo que o Senhor me deu, porque o presente dele para mim. Então que possamos agradecer a Deus pelas bênçãos que ele tem nos dado. Mas eu finalizo com o tema principal, falando a vocês que o Senhor, ele prepara sim mesa no deserto. Como falamos lá atrás, não elevemos nossa voz a falar: acaso pode o Senhor colocar a mesa nesse deserto? Vocês, quem pode duvidar que Deus coloca uma mesa no deserto? O nosso Deus, ele é poderoso para colocar uma mesa no deserto. Então nunca levante a sua voz como o povo de Israel e falar: acaso pode Deus colocar uma mesa no deserto? Ele pode, amados. Amém. E mesmo que alguém entenda que poderia te ajudar e falar: não, dispersa porque é deserto, manda eles irem para casa para que eles procurem algo a comer. O nosso Deus diz: não, vai ser aqui nesse deserto que eu vou preparar uma mesa para te abençoar. Aleluia. Vai ser nesse deserto que eu vou multiplicar as bênçãos a ponto de sobrar, até compartilhar com outros. Porque eles ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. E eram 5.000, fora homens, crianças e mulheres. Então eu creio no poder de Deus, amados. Eu creio que o nosso Deus, ele é poderoso. Amém. E ele pode estar vendo a sua vida agora aí. Você que está em casa, você que ainda vai assistir essa ministração. Você pode estar passando uma situação muito difícil. Em alguns momentos você olhou para um lado e olhou para o outro e não viu uma saída. Mas o Senhor, ele permite esses desertos porque ele tem propósito para nós. Mas tenha certeza que ele é Deus, ele é poderoso para ele preparar uma mesa nesse deserto para você. E não vai ser algo pouco, vai ser algo com fartura e abundância, para que todos possam ver o poder de Deus. Amém? Amém.